Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós estaremos ministrando a última mensagem desta série da carta aos Filipenses, esperando em Deus que esta série tenha sido um marco na sua vida, na nossa vida, que o Senhor esteja fazendo com que esta carta possa de fato encontrar guarida nos nossos corações. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 21 ao verso 23, e o tema da nossa mensagem será saudações e palavras finais aos Filipenses. Saudações e palavras finais aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 21 ao 23. Lembrando que nesta série eu estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique à luz da sua palavra. Ó Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta série na carta aos Filipenses, por tudo aquilo que nós tivemos condições de aprender, de apreender, de aplicar aos nossos corações e à nossa vida. Meu Pai, foram muitos ensinos preciosos da parte do Senhor para a minha vida e espero que para a vida da tua igreja. E agora que nós estamos concluindo esta exposição, nesta parte final da carta, eu quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor nos encha do teu espírito de sabedoria, que o Senhor nos conceda discernimento espiritual, para que nós possamos tirar daqui ainda lições para a nossa vida, concluindo a exposição dessa carta. Fala conosco, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja. Instrui-nos, ó Deus, e nos ajuda a contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos a tendência de, quando lemos as cartas de Paulo, nós desprezarmos o início e muitas vezes o final da carta. A introdução, o prefácio e a saudação final, ou a bênção, porque nós achamos que é algo formal, que é simplesmente algo social, e não é. As cartas de Paulo, elas seguem o modelo das cartas antigas, é fato. Você tem um prefácio, uma saudação, você tem um voto no início da carta, depois você tem o conteúdo, e no final da carta, geralmente os gregos terminavam com passe bem, um adeus, com uma palavra de alegria. E Paulo, ele termina com saudações, com recomendações e também com uma bênção. Ele estende essa parte final da carta. E não é diferente aqui na carta aos Filipenses, onde Paulo, nestes últimos versículos, ele manda saudações, ele traz mais alguma palavra de instrução, ou de conforto, ou de consolo, e em seguida ele ministra uma bênção para a vida da igreja do Senhor. E como é uma carta inspirada, essa bênção também é para todos
nós. Então, nós nunca devemos desprezar o início da carta, o prefácio, a introdução, achando que são simplesmente formalidades, e também o final. Não é formalidade. Tudo aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não está gastando tinta, ele não está fazendo média. Tudo aqui foi inspirado, movido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fico muito preocupado quando um pastor prega expositivamente numa carta bíblica e ele despreza essas palavras finais como mera formalidade. É como se a gente entendesse que esse finalzinho aqui não é inspirado ou não foi movido pelo Espírito Santo. Mas eu creio na inspiração plenária, verbal. Eu creio que cada palavra e cada sentença foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós estamos concluindo a carta. Paulo, ele está concluindo a carta, está terminando aqui as suas recomendações para a igreja de Filipos. E é interessante que, provavelmente, essa foi a única parte da carta que Paulo escreveu de próprio punho. Era costume que a carta era ditada e o final era de próprio punho, para que ficasse ali registrado quem enviou aquela carta. Então, provavelmente, aqui nós temos a própria letra de Paulo, o próprio Paulo escrevendo essas palavras finais. Nós vamos lendo o texto, apesar de ser um texto pequeno, apenas 3 versículos, nós vamos lendo o texto e vamos aplicando e tirando lições aqui para a nossa vida. Olha como é que Paulo começa. Ele começa com a saudação. Então ele diz assim: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que no final da carta, Paulo continua falando como um pastor. Em vários momentos da carta eu destaquei isso aqui. Paulo falando não como um teólogo, não como alguém que está simplesmente repreendendo a congregação, mas Paulo é um pastor daquela igreja, ama aquela igreja, plantou aquela igreja, pastoreou aquela igreja há muito tempo, e agora, mesmo estando distante, 10 anos se passaram, Paulo continua sendo um pastor daquela igreja, e ele fala como um pastor. É um coração pastoral. E onde é que nós podemos ver isso aqui? É porque ele diz assim: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. A saudação é para cada um dos santos em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está mandando saudação para todos os membros da igreja de Filipos, indistintamente. É cada um dos santos, cada um dos membros daquela igreja, cada irmão, cada irmã, do líder que está no púlpito ao porteiro da igreja, ao diácono, do conselho da igreja ao departamento infantil. Paulo está dizendo: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Ele se preocupa em não deixar ninguém de fora. Ninguém. E para não correr o risco de esquecer alguém, ele diz: saúdem cada um dos santos. O verdadeiro pastor é aquele que olha para o rebanho como um todo e individualmente. Ele se preocupa com cada um dos santos em Cristo Jesus. Você não é simplesmente um número. Você é um santo em Cristo Jesus. E mesmo
passando-se vários anos, Paulo está enviando uma carta e dizendo para aquela igreja: meus irmãos, eu não esqueci nenhum de vocês. Eu não esqueço nenhum. E eu não vou fazer referência aqui a nomes específicos para não correr o risco de esquecer. Não acontece isso? Geralmente você vai fazer um agradecimento na igreja, numa festa, você vai agradecer em alguma ocasião e você cita nome de 2 ou 3, e como nossa memória é fraca, às vezes você passa batido em outros nomes, com outras pessoas, e até machuca às vezes, porque a pessoa diz: eu não fui lembrado. Imagine numa comunidade você mandar saudações. Mande saudações para Manuel, Sebastião, Maria, Joaquina, não sei quem. E aí você esqueceu alguém. E aquela pessoa que você esqueceu, ela vai ficar ferida, ela vai ficar magoada. Então Paulo está dizendo: saúdem cada um. Eu não quero esquecer ninguém, eu não quero deixar de lado ninguém, absolutamente ninguém. É cada um dos santos em Cristo Jesus. É um pastor que olha para a igreja, que olha para as suas ovelhas com amor, e que mesmo depois de 10 anos que ele esteve naquela igreja, ele não esqueceu nenhum deles. Por quê? Porque eles são santos em Cristo Jesus. Todos eles são importantes, são especiais, todos eles são dignos de serem saudados pelo apóstolo Paulo. Oh, meus irmãos, isso é tão fundamental nos nossos dias. Há uma música evangélica, se eu não estou enganado, de Armando Filho, que ele diz assim: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo está enviando saudações para todos os santos em Cristo Jesus, ali da igreja de Filipos, Paulo está dizendo que todos os irmãos da igreja, todos, indistintamente, crianças, jovens, velhos, adultos, não interessa, todos são especiais. Por quê? Porque todos são santos em Cristo Jesus. É um pastor que valoriza cada membro, cada ovelha, cada irmão. Aqui tem um detalhe também, meus irmãos, interessantíssimo para a gente pensar. Quem era a fundadora da igreja lá em Filipos? Quem foram os primeiros membros da igreja de Filipos? Quem lembra? Lídia e o carcereiro. E depois, se nós entendermos que aquela jovem se converteu, aquela jovem que era endemoniada, mais uma jovem. A jovem endemoniada era pobre. Ela vivia adivinhando e dando lucro para os seus senhores, era uma escrava. O carcereiro, nós poderíamos dizer que é um funcionário público, trabalhava para o império, era o líder de uma prisão. Então, classe média, nós diríamos hoje. Lídia, vendedora de púrpura, rica, riquíssima. A púrpura era usada para tinturar a roupa das autoridades. A púrpura era usada pelas grandes autoridades, os senadores romanos, aqueles que pertenciam ao exército romano no alto escalão. Os grandes líderes usavam púrpura, gente classe alta. Então, Lídia, vendedora de púrpura, era uma mulher empresária, não era classe média não, era classe alta. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que ela tinha a boutique ou a loja mais chique do shopping de Natal, para vender para a elite, roupa para a elite. Mas eu fico impressionado que Paulo não está mandando saudação no nome dela, nem no nome do carcereiro, nem no nome da escrava pobre. Talvez se fosse hoje,
que fôssemos mandar uma carta para a igreja, o pastor vai mandar uma carta para a igreja e vai mandar primeiro saudação para a irmã Lídia, que é rica, né? Ou o irmão rico. O mais rico da igreja é quem vai receber a saudação. Manda um abraço, uma saudação para o irmão fulano, um homem de Deus, um homem maravilhoso, ou então a irmã fulana. Só por quê? Só porque é empresário, porque é rico, porque tem isso, tem aquilo. Aí ele é condecorado, ele é citado. Ou então vou mandar para o irmão que é classe média, né? Classe média. Então, de vez em quando ele dá uma oferta, ele faz alguma coisa, vou mandar saudação, vou falar no ricão, mas eu vou falar no classe média também, para não pegar mal. Mando saudação para o irmão fulano, é um homem de Deus, a irmã fulana, ajuda a igreja de Deus, a gente diz assim, né? Olha, ajuda a igreja de Deus, aí coloca a pessoa num pedestal, exalta a pessoa. Talvez não arriscaria mandar uma saudação para a pobrezinha, não. Paulo não cai nesse laço maligno de exaltar pessoas, de olhar a classe social, de estar vendo pura e simplesmente o estereótipo ou a classe social da pessoa. Paulo manda saudações para todos os santos em Cristo Jesus. A Lídia, o carcereiro, a jovem, pobre, não interessa, é santo em Cristo Jesus, não quero saber se é rico, se é pobre, se é classe média, todos são santos em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, se a igreja aprender isso aqui, se os pastores aprenderem isso aqui, a vida da igreja seria completamente diferente. Porque alguém já disse que um rico na igreja é um problema. O rico na igreja, ele é um problema, porque se o pastor não tiver cuidado, o pastor só vai estar com ele, só vai jantar com ele, só sai para lanchar com ele, só dá ênfase a ele. Eu lembro de uma igreja que tinha um cara ricão no meio dela, e tinha domingo que o pastor citava tanto o nome do irmão, que um dia o camarada estava na porta e disse assim: rapaz, hoje Jesus perdeu para fulano de 10-0. Porque o nome de fulano foi mais citado na pregação do que o próprio nome de Jesus. Por que o doutor fulano? Por que o irmão fulano? Por que não sei o quê? Porque fulano era rico, dava as coisas para o pastor, dava para a igreja, ajudava. E aí o pastor ficava fazendo a média do púlpito da igreja, chamando a atenção para aquele irmão. Eu não estou falando de uma igreja muito longe, não. Estou falando que isso acontece. Mas louvado seja Deus, que Paulo nos dá aqui o modelo. Não mande saudações só para Lídia, não mande saudações só para o carcereiro, classe média, não mande saudações somente para os pobres também, desprezando o rico da igreja, porque tem rico crente, piedoso, homem de Deus, mulher de Deus. Quando você mandar saudações, mande para a igreja do Senhor, para os santos em Cristo Jesus, e está incluído todo mundo. Se você for fazer citação, ou cita todos, ou não cite ninguém. Ou não cite ninguém. Na assembleia da nossa igreja, os irmãos se lembram. Não estou dizendo isso aqui para me gloriar, eu sou tão pecador quanto você, a nossa igreja tem muito defeito. Mas na assembleia da igreja, os irmãos lembram aqui na prestação de contas, quando surgiu a possibilidade de falar de um irmão que tinha dado uma oferta. E eu pedi para que o contador, o tesoureiro da igreja, se for para dizer o nome de uma pessoa que deu oferta grande, a gente vai ter que dizer até o nome daquele irmãozinho que deu a oferta de R$1. Se dizer de um, tem que dizer de todos. Ou então não diz de ninguém. Porque tanto faz a oferta de 30 mil reais como a oferta de R$1. Se foi oferta e se foi de coração, foi para a glória de Deus, é digno de ser citado. É digno de ser citado. Então, nós devemos aprender isso aqui. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Cada um. Por quê? Porque nós não somos uma massa, nós somos indivíduos e nós precisamos ser valorizados, amados, honrados
E Paulo está dando aqui essa lição. É um pastor que olha para cada membro da igreja individualmente. Segunda coisa interessante aqui, ainda nessa saudação, é que Paulo diz assim: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. E quando ele diz cada um dos santos em Cristo Jesus, a grande maioria dos teólogos entendem que, mais uma vez, Paulo está voltando ao tema da unidade da igreja. Paulo não só está valorizando cada irmão individualmente, mas quando ele fala no coletivo, Paulo está valorizando aqui e chamando a atenção para a unidade da igreja, que é um dos temas fundamentais que ele trabalhou na carta. A igreja de Filipos estava correndo o risco de se dividirem. Havia irmãs na igreja que estavam brigadas, havia pessoas que estavam se infiltrando na igreja, falsos mestres, e aquela igreja poderia se dividir. Então Paulo está dizendo: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo está preocupado com a unidade, com a comunhão, com a koinonia da igreja, com o rebanho do Senhor. Então ele cita todo mundo, ele coloca todo mundo no mesmo balaio, e o que é interessante é que ele diz assim: saúdem cada um dos santos. Ou seja, quem é o sujeito aqui da ação? A própria igreja. O que Paulo está dizendo é: meus irmãos, saúdem cada um de vocês, ou seja, que cada um de vocês saúdem os outros, saúdem uns aos outros em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está aqui trabalhando a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Ele está mandando saudações para a igreja. Ele está dando uma palavra de saudação para aquela igreja. Mas o que ele está pedindo aqui é muito interessante, porque ele manda a saudação, e quem vai executar essa saudação são os próprios membros, os próprios irmãos. Ele está dizendo assim: igreja de Filipos, saúdem uns aos outros em Cristo Jesus. Mas um detalhe: saúdem não metade, não um grupinho, não o seu irmão preferido. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Talvez o que chega mais próximo para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui é aquilo que às vezes acontece na igreja, que em determinados momentos é bom, mas a gente não pode exagerar na dose. Às vezes, no momento de louvor, o pastor, o dirigente do louvor, o ministro de louvor, ele sente de Deus e diz assim: meus irmãos, nós vamos cantar essa canção agora que fala de comunhão, que fala de amor, que fala de perdão. E eu gostaria de dar a oportunidade para você sair do seu lugar e saudar o seu irmão, dar um abraço ao seu irmão, dizer que você o ama, que ele é bem-vindo aqui, dizer uma palavra para o seu irmão. Então, você sai do seu lugar, né? Todo mundo sai do lugar e vai apertar a mão do outro, dar um abraço e tal. Só que, de repente, você está nessa fila aqui, e aí o pastor pediu para você se abraçar, e quando você olha quem está do seu lado, ou quem está no banco do lado, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não admira. Por isso que tem muita gente que não gosta desse tipo de coisa na igreja. Porque ela vai sair do lugar e ela vai falar com 2 ou 3, se sair, porque tem alguns que nem saem do canto, fica ali no cantinho. Por quê? Porque ela não tem comunhão, ela não tem intimidade, ela não tem realmente uma vida de comunhão com os seus irmãos na fé. E isso revela que a igreja está dividida. Que a igreja está dividida. É por isso que quando os pastores
geralmente pede para a igreja fazer isso que eu estou dizendo, ele diz assim: meu irmão, não fale só com as pessoas que você conhece, não. Se misturem, fale com todo mundo. Porque geralmente quando a gente chega na igreja, a gente se senta do lado da pessoa que você tem mais intimidade, que você conhece, que você tem mais comunhão. E aí num momento como esse, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, saia do seu lugar, vá lá atrás, fale com o seu irmão, com aquela pessoa que você nunca viu e tal. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, só que de uma forma muito mais profunda. Paulo está dizendo: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Para a igreja de Filipos fazer isso aqui, eles tinham que quebrar todas as barreiras, todas e qualquer diferença. Imagina aí, Evódia e Sintique, lendo a carta agora. A carta sendo lida na igreja de Filipos. Evódia e Sintique, lembra dos versículos anteriores, que estavam meio brigadas? Imagine Evódia e Sintique agora lendo a saudação de Paulo, porque isso aqui ia ser lido na igreja, e Paulo dizendo: meus irmãos, saúdem uns aos outros, cada um dos santos em Cristo Jesus. Aí o dirigente da igreja lá, na hora que leu a carta, disse: meus irmãos, irmão Renato vai cantar um louvor e nós vamos colocar em prática aqui o que Paulo disse agora. Você vai sair do seu lugar e você vai saudar o seu irmão, abraçar o seu irmão. Imagine aí Evódia e Sintique nesse momento. Ou coloca em prática a palavra, ou não vai colocar. Então Paulo está pensando na unidade da igreja, na comunhão da igreja. Na comunhão da igreja. Meu querido irmão, se tiver alguém na igreja que você não fala com essa pessoa, das duas uma. Ou você está brincando com a palavra de Deus, ou você precisa urgentemente tomar uma posição. Continuar assim é que não pode. Tem problema na igreja? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem hora que você briga com o irmão, tem raiva? Tem. Do conselho da igreja, a junta diaconal tem, meu irmão. São seres humanos. Às vezes você discorda, às vezes você briga, às vezes você quer uma coisa, o outro quer outra, e tem problema. Mas o que não pode existir na igreja é a quebra da comunhão, porque nós não estamos aqui em lados opostos, nós não estamos aqui lutando um contra o outro, nós estamos aqui do mesmo lado, no mesmo time, querendo a mesma coisa, que é o crescimento do reino de Deus. Então, podemos até ter problemas em determinados momentos, mas nós precisamos ter essa comunhão que Paulo diz aqui, a ponto de termos condições de saudar cada um dos santos em Cristo Jesus. Se o pastor Diogo ou o irmão Renato disser assim: meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar um louvor, e você vai sair do seu lugar e você vai abraçar 100% dos irmãos da igreja, e você não tiver condições de fazer isso, é porque você está precisando pedir perdão a Deus, colocar o joelho no chão e pedir a graça do Senhor para amar o seu irmão em Cristo Jesus. É a unidade da igreja, é a comunhão da igreja. E é muito bonito porque o Espírito Santo de Deus, no finalzinho da carta, as últimas palavras, de forma sábia, de forma que foge à razão humana, o Espírito Santo toca mais uma vez nesse ponto da comunhão, numa palavra de saudação que Paulo está dando, dizendo assim: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Agora é interessante o que Paulo está dizendo aqui, é cada um dos santos. E santos em Cristo. Santos em Cristo. Primeiro, o que significa a palavra santo? A palavra santo, hagios, na língua grega, ela significa separado. É cortar, separar, colocar à parte. E nós somos santos, como diz o texto, não em nós mesmos, mas nós somos santos em
Cristo Jesus. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos santos em Cristo Jesus. Aqui é mais uma definição de igreja. Aqueles que são santos ou separados em Cristo Jesus. E isso aqui é muito importante a gente pensar, meus irmãos. Porque, veja bem, há algumas coisas aqui muito profundas para a gente pensar. Primeiro que Paulo está falando de santos e não de santo. Está no plural. Olha como ele diz. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. É plural. Por que eu estou colocando e destacando os santos no plural? Porque eu concordo com o Dr. Russell Shedd quando ele diz que a Bíblia, em nenhum momento, nas cartas de Paulo no Novo Testamento, Paulo diz que eu e você somos santos individualmente. Quem é santo é a igreja. Nós somos santos porque nós somos a igreja, não individualmente. É por isso que toda vez que Paulo fala de santo, ele fala no plural, aos santos que estão em Éfeso, aos santos lá da igreja de Corinto, aqui aos santos em Cristo Jesus. Então, a igreja é santa, a igreja do Senhor é santa. E eu, como igreja do Senhor, é claro que eu sou santo, mas essa santidade não é individual, ela é coletiva. Eu sou santo em Cristo Jesus, porque eu sou igreja, porque eu pertenço à igreja de Cristo Jesus. Então, isso aqui é interessantíssimo, irmãos. O Dr. Russell Shedd cita até um exemplo interessante. Ele diz que um pastor, que foi pastor da igreja dos pais dele, um dia entrou num trem e tinha algumas freiras naquele trem, e o pastor chegou para as freiras, muito brincalhão, e disse assim: vocês já viram um santo? E as freiras, com a mentalidade católica, né, que o santo é alguém que já morreu, alguém que foi canonizado, alguém que viveu uma vida pura e tal, as freiras disseram não, porque na teologia católica você só é santo depois que você morre. É feita uma análise da sua vida, é um processo longo de quase 10 anos, e uma vez canonizado, reconhecendo que você fez um milagre, que você viveu uma vida pura, você vai ser canonizado e tornado santo. Isso é a teologia católica. Aí as freiras disseram: não, nós nunca vimos um santo. Ele disse: tem um santo aqui no trem. E ela disse: tem? Tem. Aí ele disse: Santo Ari, muito prazer. Aí o Dr. Russell Shedd diz: eu não sei se ele estava certo no que ele fez, não. Porque quando Paulo usa a palavra santo, é sempre se referindo à igreja. É no plural. É uma santidade no coletivo. Por exemplo, a gente costuma dizer assim: fulano é o templo do Espírito Santo. Não, meu irmão. Quem é o templo do Espírito Santo é a igreja. Você é uma pedrinha nesse templo. Você é um tijolo. Você faz parte desse templo. Então é muito importante o que Paulo está dizendo aqui. São santos. Ele está falando da igreja. Ele está falando do coletivo. E veja, meus irmãos, que essa santidade é em Cristo. Nós somos santos por estarmos na igreja e por a igreja ser corpo de Cristo, estarmos em Cristo. Ou seja, essa santidade aqui, ela não tem nada a ver com moralidade. Essa santidade aqui não tem nada a ver com você não pecar, com você não cometer erros, nada a ver. Essa santidade aqui é uma santidade por estarmos em Cristo, por fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. É uma santidade posicional. Em Cristo nós somos santos, separados, consagrados para Deus. Isso é ser santo em Cristo Jesus. Agora, santificação é outra coisa. Eu sou
santo em Cristo Jesus, porque eu sou igreja, porque eu sou corpo de Cristo, e eu sou chamado à santidade em Cristo, porque eu preciso viver uma vida santa, buscar a santificação, eu preciso ser na prática aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Então, é os santos em Cristo. Não é santidade moral aqui, não tem nada a ver com moralidade, com impecabilidade, não tem nada a ver com a ideia católica romana de alguém que já morreu, de alguém que tem uma áurea, de alguém que foi consagrado. Não tem nada a ver. Santos aqui é porque são igreja, corpo de Cristo Jesus, foram separados em Cristo Jesus. Então ele diz: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo, meus irmãos, é uma das expressões mais ricas da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Todas as bênçãos de Deus, elas são em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Nós somos eleitos em Cristo, amados em Cristo, perdoados em Cristo, santos em Cristo, nós somos santificados em Cristo, todas as bênçãos de Deus. Lê a carta aos Efésios, por exemplo, e você vai ver essa teologia do estar em Cristo. Se você está em Cristo, você é santo, você é eleito, você é filho de Deus. Se você está em Adão, você é pecador e você está condenado. Então, ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. A humanidade está dividida nesses dois grupos, em Adão e em Cristo. Nós estávamos em Adão e agora nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Então, olha como é que diz o texto: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Aí Paulo diz: os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações. Louvado seja o Senhor. Porque veja que não é só Paulo que está mandando saudações para aquela igreja. Não é só Paulo que tem comunhão com aquela igreja ou que se preocupa com aquela igreja, mas os santos que estão com Paulo, os irmãos que estão com Paulo, eles também mandam saudações. Então, olha como é que é interessante aqui para a gente entender o texto. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Quem são esses irmãos? Timóteo, talvez Silas, o próprio Epafrodito, que ainda está com Paulo, que é quem vai levar a carta. Havia irmãos que estavam com Paulo e que, por ocasião dessa finalização da carta, que Paulo está mandando a saudação para a igreja, está trazendo aquela palavra para a igreja, esses irmãos que passaram por aquela igreja, que plantaram a igreja junto com Paulo, que tem comunhão com a igreja de Filipos, esses irmãos estão dizendo: Paulo, também coloca aí, Paulo, que nós estamos mandando saudações para eles. Nós também mandamos aqui saudações para a igreja. Então, os irmãos que estão comigo mandam saudações. Só que aí ele amplia. Ele diz: todos os santos mandam saudações. Já parou para pensar isso aqui? Veja, não são só os obreiros que estão com Paulo que estão mandando saudações para a igreja de Filipos. Quem é que está mandando saudações para a igreja de Filipos? Só Timóteo, Epafrodito, ou Silas, ou Lucas, não sei, quem estava com Paulo lá em Roma. Quem está mandando saudações para a igreja de Filipos são todos os santos que estavam com Paulo. Ou seja, a igreja de Roma, os irmãos da igreja de Roma, tomando conhecimento da igreja de Filipos e tendo comunhão com esses irmãos, eles também estão mandando saudações. O que nós vemos aqui? A igreja, ela desfruta de uma comunhão universal. Veja, meus irmãos, aqueles que estavam em Roma
eram também irmãos da igreja de Filipos. Aqueles que eram os santos em Cristo Jesus, da igreja de Roma, eles estão mandando saudações para a igreja de Filipos, porque eles também pertencem àquela igreja. Nós desfrutamos de uma comunhão, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Oh, meu querido, como isso é importante a gente entender. Que existe uma comunhão dos santos, que existe uma comunhão entre os membros da igreja do Senhor Jesus, espalhados no mundo inteiro. Nós somos um só corpo, nós somos uma família, nós somos um só rebanho, nós somos uma só igreja, não interessa onde nós estamos. Aqueles irmãos de Roma nunca tinham visto o rosto dos irmãos da igreja de Filipos, mas eles se sentem em paz em mandar saudações para a igreja de Filipos. Por quê? Porque ali também é o meu povo. Se é a igreja de Deus, eu sou a igreja de Deus, nós somos irmãos e eu mando saudações para vocês. Vocês já viram como isso aqui é interessante? Você é crente, você é servo de Deus, você passou a pertencer à família de Deus. Aí você sai da sua cidade para uma cidade bem distante, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Você chega lá, aí você é recebido numa igreja. Depois do culto que você é apresentado e que uma turma chega ali para conversar com você, você sai para lanchar, parece que vocês já se conhecem há 10, 15, 20, 30 anos. O que é isso? A comunhão que nós desfrutamos no Senhor. Nós somos um só povo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, a ponto de termos condições de mandar saudações para aqueles que nós nunca vimos, mas nós temos vínculo, nós temos comunhão, nós temos uma unidade, nós temos uma alegria em conjunto com essas pessoas. Eu fico feliz com isso, meus irmãos. E sempre que eu vou pregar em outra comunidade, ou em outra cidade, em outro lugar, não interessa se é da mesma denominação. Não estou falando aqui de mesma denominação não, meu irmão. Estou falando da igreja de Deus, que está acima da igreja presbiteriana. Eu estou falando que nós pertencemos a um corpo, a uma família. Nós somos a igreja de Deus, os santos em Cristo. E não interessa a quantos quilômetros nós estejamos de distância, não interessa a que cultura nós pertencemos, a que povo nós pertencemos, nós temos uma comunhão, um vínculo no Senhor, a ponto de termos condições de mandar saudações. Sempre que eu vou pregar numa igreja, ou na mesma cidade aqui, ou em outro lugar, e eu nunca fui naquele lugar, eu nunca conheci aquela comunidade, a minha saudação é: meus irmãos, eu fico feliz de estar conhecendo mais uma parte da minha família que eu não conhecia. É mais uma parte da minha família. São os meus irmãos na fé. São os meus irmãos em Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós somos santos em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós vamos morar no mesmo céu. Nós somos o povo de Deus. Existe esse vínculo, existe essa comunhão entre o povo de Deus. É por isso que quando tem um congresso, por exemplo, interdenominacional e a nível internacional, vem gente de todo canto, de vários países, com vários costumes, culturas diferentes, mas falando a mesma linguagem do céu, o mesmo povo de Deus. Então Paulo está dizendo: os irmãos que estão comigo mandam saudações. Os obreiros, os irmãos que conheciam a igreja de Filipos, mas ele diz: todos os santos mandam saudações, ou seja, todos os membros da igreja, lá de Roma, Paulo está em Roma, os irmãos da igreja de Roma, os santos da igreja de Roma, estão mandando saudações para a igreja de Filipos, porque existe comunhão, coinonia em Cristo Jesus entre essas igrejas. Mas aí Paulo acrescenta algo, meus irmãos, extremamente interessante, que alguns pastores pregam só nesse ponto, e realmente dá para fazer um sermão só com essa frase. Quando Caio Fábio era pastor presbiteriano e pregava nas conferências, ele uma vez pregou um sermão só sobre essa frase, que diz assim:
Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Os da casa de César. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar o que Paulo está falando aqui, a profundidade do que Paulo está dizendo aqui, nós vamos ficar boca abertos. Vamos ver o contexto para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está preso em Roma. Essa é a linha que nós defendemos. Alguns querem dizer que era em Cesareia, mas nós acreditamos que seja Roma, o local da prisão de Paulo, quando ele escreveu as cartas da prisão. Paulo está preso. E lá naquela prisão, Paulo ele está sob guarda, a guarda imperial, que está ali cuidando de Paulo. Nós já vimos ele fazer referência aqui à guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador, a guarda de escol do imperador. E Paulo ficava naquela prisão, amarrado com um soldado da guarda pretoriana, da guarda de elite do imperador. E entre um turno e outro, Paulo pregava o evangelho para esse soldado. De tal maneira que, após um período de prisão, e estando ali com aqueles soldados que mudavam de turno constantemente, Paulo está evangelizando toda a guarda pretoriana. Mais de 6.000 homens ouviram o evangelho por causa daquele prisioneiro. Em outras palavras, César havia colocado o seu público diante do maior missionário, o maior pregador do cristianismo, e ele não tinha noção do que ele estava fazendo. De tal maneira que, quando Paulo evangelizou a guarda pretoriana aos homens do imperador, quando Paulo evangelizou o exército romano, Paulo, ele termina a carta dizendo assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, o evangelho do Senhor Jesus Cristo havia penetrado na casa de César, no palácio, no império, através daqueles homens, daqueles soldados. E agora muitos daqueles soldados são santos em Cristo, são crentes em Cristo. E Paulo está escrevendo a carta para a igreja de Filipos, e aqueles soldados estão mandando saudações para a igreja. Mas não é só os soldados, aqui é todos aqueles que fazem parte do trabalho no império. Paulo não está dizendo aqui necessariamente que sejam os da família de César. Não é isso que ele está dizendo. Alguns querem dizer que sim, mas uma leitura do texto mais simples não é isso. E levando em consideração o contexto da carta, quando ele fala da guarda pretoriana, o que Paulo está dizendo aqui é que na administração do império, na casa de César, no palácio, na estrutura do império romano, o evangelho havia penetrado, e penetrado de tal forma que há crentes lá, há santos, homens de Deus, lá no palácio do imperador. Os santos mandam saudações, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos, primeiro, o poder do evangelho. O evangelho é tão poderoso que ele entra na casa mais simples até a casa mais chique, mais estruturada. O evangelho é tão poderoso que ele entra num comércio, mas ele entra no palácio do governo. E ele salva pessoas simples, pessoas humildes, analfabetas, e ele salva imperadores, reis, doutores, letrados. Ele entra, ele penetra e ele faz diferença em todos os lugares. Segunda coisa que a gente pode ver aqui nesse texto é que mesmo alguém
estando debaixo de uma estrutura como era a estrutura de Roma, um governo autoritário, déspota, tirano, mesmo ali, Deus tem os seus santos, os seus eleitos, os seus escolhidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a outra coisa é que nós precisamos ser missionários. Não interessa aonde nós venhamos estar, se é numa clínica, se é num quartel, se é no hospital, se é numa casa, numa escola, numa universidade, não interessa. Não interessa as circunstâncias onde nós estamos, nós precisamos pregar o Evangelho. Paulo estava preso, meu irmão. E ele poderia usar a desculpa para dizer assim: eu estou preso, eu tenho que cuidar da minha liberdade, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha vida. Paulo está preso e está pregando o Evangelho. E colocaram um soldado do lado dele, amarrado com ele. Paulo disse: esse aqui vai ouvir o Evangelho. Eu pergunto para você, meu irmão, as pessoas que estão do seu lado, que são colocadas do seu lado, e aprenda isso aqui: ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Ninguém. Se nós somos servos de Deus, ninguém vai cruzar o nosso caminho por acaso. Deus colocou alguém do seu lado para que você faça a diferença na vida dela. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho para essa pessoa. Eu quero perguntar para você: seu colega de trabalho já ouviu o Evangelho da sua boca? Você já pregou para ele? Seu colega de escola, da faculdade, seu vizinho, o porteiro do prédio, as pessoas que estão ao seu redor, que cruzam o seu caminho, o cara que coloca a gasolina no teu carro, o médico que cuida de você e da sua família, as pessoas que cruzam o seu caminho, você prega o Evangelho para elas, você se preocupa com elas. Paulo está preso, mas não deixa de pregar o Evangelho. E por não deixar de pregar o Evangelho, mesmo na prisão, Paulo está tendo agora a oportunidade de dizer e testemunhar para a igreja de Filipos que existe crente até na casa do imperador. Sabe por quê? Porque tinha um missionário ali, naquela prisão. Tinha um homem de Deus ali, que não desperdiçou tempo, que não perdeu tempo. Ele pregou o Evangelho ali, e o Evangelho se espalhou em Roma até chegar à sala do imperador. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender isso aqui. Nós precisamos nos alegrar, porque o Evangelho chegou na casa de César, e nós precisamos também parar um pouquinho para refletir. Será que nos dias de hoje nós estamos tendo o mesmo impacto, a mesma influência, nós estamos tendo a mesma eficácia na pregação do Evangelho que Paulo teve aqui? Irmãos, Paulo não tinha WhatsApp, Paulo não tinha Telegram, Paulo não tinha Facebook, Instagram, e Paulo está levando o Evangelho à cozinha do imperador. A cozinha do imperador. Eu fico triste, meus irmãos, profundamente triste com a realidade do evangelicalismo brasileiro. Porque se convencionou na cabeça da gente que evangelismo é uma coisa que se faz no domingo à tarde, de 3 horas, quando está todo mundo dormindo, querendo descansar, e aí você vai bater nas portas entregando folheto. É esse evangelismo que a gente aprendeu. E aí a pessoa, linguaruda, ainda diz assim: a minha igreja não é evangelista. Minha igreja não tem trabalho de evangelização. E quando ela está dizendo isso, ela está pensando assim: minha igreja não tem aquele horáriozinho de distribuição de folheto nas casas. Agora, se ela parasse um pouquinho para pensar: eu sou evangelista, eu prego o Evangelho, eu levo a palavra de Deus para as pessoas, eu me preocupo de pregar o Evangelho. Eu não estou falando da instituição, igreja, enquanto instituição, estou falando de você, enquanto igreja, pessoalmente. Você se preocupa em pregar o Evangelho? Você passa
todos os dias pelo mesmo porteiro do seu prédio, você já pregou para ele? Você já deu pelo menos um folheto para ele? Você já perguntou se ele necessitava de uma oração? Agora, você não prega para o porteiro do seu prédio, nem para o seu vizinho, e quer meter o pau na igreja porque a igreja não faz um trabalho de evangelização no domingo? Qual a autoridade que você tem para falar mal da igreja de Deus? Para falar mal da liderança da igreja? Se você não prega nem para a sua família? Se você é aluno de um curso, ou você faz parte da universidade, está se formando e ninguém nem tem noção que você é crente? Nem sabe? Você é 007 de Jesus? Ninguém sabe. Seu patrão não sabe. Os vizinhos não sabem. É preciso a gente pensar sobre isso. Paulo estava na prisão, evangelizou os da casa de César, e agora ele está mandando essa palavra para a igreja de Filipe, dizendo assim: os santos mandam saudações para vocês, e eu tenho uma notícia boa para você, especialmente os da casa de César, os da casa do imperador. A elite de Roma está ouvindo o evangelho, está sendo salva, transformada. Soldados romanos, pessoas que trabalham para o império, para o imperador, estão se convertendo. Deus está salvando vidas e eles estão mandando saudações para vocês. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele entra numa catedral, ele entra numa prisão, ele entra no palácio do governo, e em todos esses lugares ele faz diferença, ele salva vidas, ele transforma vidas para a glória do Senhor. Há poucos dias eu estava vendo um vídeo de uma igreja que foi construída numa penitenciária, uma igreja de luxo, viu? De luxo, coisa belíssima, e tem cultos ali todos os dias. Eu não lembro agora qual foi a cidade, mas é no Brasil. Os presos convertidos, salvos pelo trabalho evangelístico, eles convertidos, eles têm ali dentro da penitenciária uma igreja, um templo, onde eles se reúnem para louvar o Senhor. Tem um grupo de louvor, tem o pastor que prega, tem tudo organizadozinho. É o poder do evangelho, a penetração do evangelho na sociedade. Mas aí Paulo termina dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Agora Paulo vai dar uma bênção apostólica. Paulo vai dispensar aqui, a partir da autoridade que o Senhor lhe deu como apóstolo, como representante de Cristo, como alguém que é inspirado pelo Espírito Santo e que tem a autoridade da parte do Senhor. Ele vai agora desejar para aqueles irmãos que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito daquela igreja, de toda a igreja, de cada um dos irmãos. Paulo está pedindo e dando uma bênção para aquela igreja, que a graça do Senhor seja sobre o espírito de vocês. É um pastor que está feliz com a igreja, que intercede pela igreja e que abençoa a vida da igreja. Ele não era mais o pastor efetivo, já passaram-se 10 anos, ele está na prisão, ele não tem noção se um dia vai voltar ali, mas ele não quer que o trabalho seja destruído. Ele quer que o trabalho prospere. Ele quer que a graça de Deus se manifeste. Ele quer que aqueles irmãos sejam abençoados em Cristo mais e mais, desfrutem do favor de Deus, que aquela igreja cresça, desenvolva, que aquela igreja continue sendo abençoada. Ele já recomendou Epafrodito, ele já recomendou Timóteo, ele recomenda os pastores para aquela igreja. O que ele quer é que a bênção de Deus esteja na vida daquela igreja. Ele não quer dividir a igreja, ele não quer fechar a igreja porque ele saiu, ele não quer destruir o rebanho. Ele quer que a bênção de Deus esteja sobre a igreja. Ele abençoa a igreja. Oh, meus irmãos, como os pastores dos nossos dias precisam aprender isso aqui.
você não é mais o pastor da igreja, abençoe a igreja. Peça a Deus para que Deus derrame sua graça sobre aquela igreja, sobre aquele rebanho, sobre o pastor que ficou, sobre aqueles irmãos. Não lute contra, não queira dividir, não queira separar. Não queira que as coisas deem errado só porque você não está mais à frente. Só porque você não é mais o líder, porque você não é mais o cabeça ali. Aí você quer que as portas se fechem para mostrar que você é o cara. Ah, quando eu estava aí, era 500 pessoas. Aí eu saí, agora tem 1000 pessoas, eu fiquei triste, eu estou querendo que dê errado. Não, fique feliz. Peça que a graça de Deus abunde ali. Paulo abençoa aquela igreja. Nós, os pastores, os líderes, somos chamados para abençoar o rebanho de Deus. É por isso que o pastor, em todo culto, é tradição das igrejas, né? Que no culto o pastor dá a bênção apostólica. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. É o pastor pedindo para que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, independente de denominação, independente de placa, independente de linha teológica, é a igreja do Senhor Jesus, todos os santos em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Nós não podemos ficar com esse espírito divisionista, esse espírito de divisão na igreja. Nós precisamos aprender a valorizar e abençoar a igreja de Deus, a igreja de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Igreja de Filipos, eu intercedo por vocês. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam ricamente abençoados com o favor de Deus. É triste, mas é verdade. Muitos pastores dos nossos dias, eu estou falando de pastor porque o texto dá essa direção. Muitos pastores dos nossos dias precisam aprender com Paulo, porque eles fazem completamente diferente. O que eles fazem? Eu não sou mais o pastor da igreja, então eu vou plantar uma igreja ali na mesma rua, ou no mesmo bairro, e vou ficar convidando os irmãos da igreja e dividindo a igreja, porque eu não estou mais lá e eu não quero que aquilo ali prospere. Não, meu querido, Deus não lhe chamou para isso. E Deus não aprova esse tipo de coisa. Mesmo que você não seja mais o pastor da igreja, ou você queria ser o pastor, porque tem outros casos. O cara quer ser o pastor da igreja, aí ele não conseguiu concorrer, ou se ele sonha em ser o pastor da igreja, mas já tem outro, aí ele fica lutando contra. Não, meu irmão, abençoe a igreja. Não use de expedientes para dividir a igreja de Deus. Abençoe a igreja. Abençoe a casa do Senhor, abençoe os membros, abençoe o rebanho. Nós precisamos nos alegrar quando vemos a vitória do outro. A igreja do outro está crescendo, Deus está abençoando, estão prosperando. Oh, Senhor, que a graça do Senhor continue sobre esse povo. Que a graça do Senhor continue sobre esse povo. Eu concluo, meus irmãos, com algumas aplicações. O texto já foi bem aplicativo, mas eu concluo com algumas aplicações. Paulo está chegando no final da carta e ele não só deu instruções, exortações à igreja, mas ele conclui essa carta mostrando que existe sim um amor, um vínculo, uma comunhão entre o pastor Paulo e a igreja de Filipos, a ponto dele mandar saudações para todos os irmãos. Não esqueça que esse vínculo precisa ser mantido. O pastor precisa amar a igreja e a igreja precisa amar o pastor, se preocupar um com o outro, mesmo que não estejam mais em vínculos oficiais de pastorado,
mas é preciso haver esse vínculo em Cristo Jesus. A outra coisa, nunca esqueça que nós temos uma comunhão com toda a igreja de Deus, seja em Filipos, seja em Roma, seja em Natal, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, nós temos comunhão uns com os outros. E por termos essa comunhão em Cristo, nós podemos nos chamar de irmãos, de família e até mandar saudações. Terceiro lugar, nunca esqueça que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é esse poder que penetra no palácio a choupana. O Evangelho chega desde o barraco de tábua até o palácio do governo e ele salva, ele liberta, ele transforma. Ele é poder de Deus. E por último, seja instrumento de bênção na vida das pessoas. Deus te chamou para abençoar. Então, assim como Paulo ministra a bênção sobre alguém, sobre a igreja, seja canal de bênção. Eu sei que a bênção apostólica ela é ministrada somente pelo pastor, né? Convencionou-se isso. É só o pastor, nem os presbíteros na igreja presbiteriana ministram a bênção apostólica, é só o reverendo, o titular. Isso é tradição da igreja. Mas, inclusive, abrindo aqui um parênteses, teve uma igreja nossa que o pastor não estava presente e um irmão, um diácono, estava dirigindo o culto e quando foi no final do culto ele impetrou a bênção. Ele orou, glória, impetrou a bênção e despediu os irmãos. Aí, reunião do conselho, pedir a disciplina do irmão, porque ele cometeu um pecado terrível, né? Ministrar a bênção, o diácono. E quando foi na reunião do conselho, os irmãos disseram, meu irmão, você não pode fazer isso, você não deveria fazer isso. Ele disse assim, meu irmão, a única coisa que eu não posso fazer é pecar. Agora, abençoar o povo de Deus. Ou então ele abre lá em 1 Coríntios, né, lá no finalzinho da carta aos Coríntios, eu acho que é 13, quando está lá a bênção, né, apostólica. Será que eu não posso ler esse versículo na igreja? E aí o irmão disse assim, aí o pastor disse, mas não faça mais isso não, pelo amor de Deus, não pode fazer. Ele disse, então o senhor não falta o culto não, que se o senhor faltar eu faço. Mas o povo não vai sair sem a bênção não. É claro, o irmão estava sendo rebelde, porque a igreja estava chamando a atenção, o conselho e tal. Mas o que eu quero dizer é, não é só o pastor que foi chamado para abençoar. Talvez, oficialmente, sim, porque os sacerdotes é quem ministravam a bênção araônica. Então, vem essa tradição de que o pastor, o titular da igreja, é aquele que impetra a bênção sobre o povo de Deus. Mas o que eu quero dizer é, você também foi chamado para abençoar. Se você não está sendo instrumento de bênção, procure ser. Ministre a bênção sobre as pessoas. A bênção de Deus sobre cada um dos irmãos. Amém? Eu espero que essa série de Filipenses, ela tenha sido impactante na sua vida, assim como foi na minha. E eu espero em Deus que cada sermão, cada mensagem, cada abordagem aqui possa ter feito diferença na sua vida, assim como está fazendo na minha vida. E se você perdeu a série todinha ou alguns sermões, já está aí no canal da nossa igreja. Você pode acompanhar cada sermão, cada mensagem que foi pregada, inclusive essa aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos